Nesta madrugada agora, irmãos, que você passou, o Senhor Deus, Ele me deu um sonho muito forte, irmãos. E eu vou ter que estar colocando aqui porque é, acima de tudo, um alerta, irmãos, para todo mundo. É um alerta, assim, para toda a igreja que se sente pronta e preparada para o arrebatamento, e também para a igreja que não se sente pronta e que não está preparada para o arrebatamento. Então, é um aviso para esses dois grupos, irmãos. O que eu vi ali, misericórdia. A paz do Senhor para todos que me ouvem. Aqui quem está falando é o irmão Rafael do Messiano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. A palavra de Deus, irmãos, em Apocalipse 22, versículo 11, fala assim: continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundiça, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Ou seja, quem for limpo, limpe-se mais ainda, quem for sujo, suje-se mais ainda, porque o fim vem. E Deus tem mostrado, irmãos, que a tribulação, ela bate a porta. Nós ainda não estamos na tribulação porque a igreja ainda está aqui na terra. Só que Deus, Ele me deu uma experiência, irmãos, muito forte, e eu vou estar contando aqui essa experiência. Nessa madrugada, irmãos, eu vi uma casa muito grande, irmãos, de madeira. E eu entrei dentro daquela casa. A primeira coisa que eu via, irmãos, quando eu entrava dentro daquela casa, era uma cantora loira, famosa, que cantava uma música depravada, irmãos, que falava sobre sexo, essas coisas, aquelas músicas depravadas desses artistas que são, irmãos, um mau exemplo. E ao redor daquela loira, ali no chão, tinha muito esperma, irmãos, espermatozoides. E eu fiquei extremamente assustado com aquilo que eu vi, e eu entrei no corredor. Logo quando eu entro, irmãos, no corredor, eu vejo 3 pastores, um do lado do outro. Então tinha o primeiro pastor, do lado dele tinha uma mesinha, naquela mesa tinha uma Bíblia e um copo de água. E esse pastor estava de terno e gravata. E o segundo pastor, a mesma coisa. Ele estava de terno e gravata, do lado dele tinha uma mesa, em cima da mesa tinha uma Bíblia e um copo de água. E o terceiro pastor, a mesma coisa, tinha ali com ele uma mesa, uma Bíblia, um copo de água, e ele estava de terno e gravata. E eles faziam, irmãos, muitas orações para quem procurava eles. Todo mundo ali que procurava eles pedindo oração, eles sobrepunha as 2 mãos dele na cabeça das pessoas e fazia oração. Só que quando eu andei um pouquinho mais, irmãos, aquela casa estava lotada, irmãos, lotada de pessoas de última hora que procuravam se limpar, sabe, irmãos, querendo deixar o mundanismo ali. Então aquela cantora, ela estava cantando sozinha, não tinha ninguém. Só que ela cantava aquelas músicas de letras depravadas mesmo, sabe, irmãos, aquelas letras muito sujas. E dentro da casa eu entendia, consentia que só tinha pessoas evangélicas que queriam se limpar, mesmo que fosse de última hora. E depois, quando eu saí da casa, irmãos, eu vi a sociedade comum, normal. Muitas bancas, camelôs vendendo seus produtos, aquela coisa do dia a dia mesmo, pessoas pegando táxis, ônibus, subindo para cima, depois para baixo. Então eu vi a sociedade num dia comum, e pessoas também querendo comprar a Bíblia. E eu entendi, irmãos, que de fato tá para se cumprir, que os últimos poderão ser os primeiros. Ou seja, mesmo que seja, irmãos, a última hora, ainda dá tempo para aquelas pessoas que ninguém acredita, que ninguém dá nada para aquelas pessoas. Dá, irmãos, para aquelas pessoas ainda procurar uma igreja, uma congregação, fazer uma oração, se limpar, irmão, se arrepender, mesmo que seja a última hora, mesmo que seja o derradeiro, o último segundo final. Dá para essas pessoas se consertar com Deus, irmãos. É só falar não pro mundo. Dentro dessa minha experiência, aquela cantora famosa, ela cantava sozinha, ninguém queria, irmãos, escutar. Só que cabe lembrar que nós estávamos dentro de uma casa, porque em shows, irmãos, esses cantores levam milhões de pessoas para shows, tem milhões nas redes sociais. Ou seja, se a gente for levar o pé da letra, esses cantores, irmãos, estão levando muitas pessoas pro inferno. Mas dentro daquela casa, ninguém queria escutar aquela cantora. Ela estava cantando sozinha. Então que fica aqui, irmãos, os derradeiros, aqueles que ninguém dá nada, irmãos, aqueles que, sabe, as pessoas não dão nada para aquelas pessoas, só que essas pessoas creem em Deus e ainda quer se consertar. Nesse último segundo, irmãos, dá tempo. Faça a sua escolha, dobre seu joelho, coloca a cara no chão,
Se arrependa dos seus pecados, porque mesmo que seja, irmãos, o último, derradeiro, segundo final, ainda dá tempo. É essa experiência aqui que Deus me passou e eu estou compartilhando com todos. Fiquem todos com Deus. Até a próxima oportunidade. A paz.